E aí pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo está bem polêmico. Hoje eu vou falar sobre os piores loadouts de cada classe do TF2. Isso, é claro, na minha opinião. Vou explicar por que cada combinação funciona mal, seja porque as armas não têm sinergia, porque existem opções muito melhores ou porque elas acabam atrapalhando mais do que ajudam na maioria das situações. Enfim, existem muitos fatores. Começando pelo escoteiro, a classe mais rápida do jogo. Esse loadout é um ótimo exemplo de armas que simplesmente não conversam entre si. Na verdade, elas brigam entre si. Com nosso slot primário temos o Backscatter. Essa arma te dá mini crits quando você acerta o inimigo pelas costas de perto. Em troca disso, você perde 2 tiros no pente, fica com só 4, o que já é uma desvantagem enorme. Aí você pensa, Bom, pelo menos vou combinar com a Critiacola, e aí eu posso ficar muito poderoso. não, pequeno Pedrinho. A Critiacola já faz todos os seus ataques darem mini crit por alguns segundos, então o principal diferencial da Black Scatter simplesmente deixa de existir. Você fica com um pente menor, continua precisando chegar perto do inimigo e ainda precisa tomar 25% a mais de dano. Parabéns, você conseguiu equipar duas armas que fazem o mesmo trabalho, mas só manteve as desvantagens. Para fechar com chave de ouro, vamos equipar a Sandman. Ela reduz sua vida máxima de 125 para 110, o que faz você morrer para várias coisas que antes você sobrevivia, e junto com a Critiacola, você praticamente é um copo de vidro. Ah, mas a Zularp, ela tem a boleia. Tei, hoje ela só deixa o inimigo mais lento. O problema é que você é o Scout, a classe mais rápida do jogo. Você não precisa de uma arma para correr atrás de alguém quando essa já é a sua especialidade. E ainda por cima, se resolver usar o taco, ele ainda bate 15% mais fraco. Agora vamos para o soldado. Esse aqui consegue ser impressionante. Não porque seja ruim, mas porque esse loadout praticamente desativa a classe inteira. No slot primário temos o Rocket Jumper. Ela é ótima para treinar Rocket Jump, já que não causa dano nem em você, nem nos inimigos. O problema é justamente esse último detalhe. Ela não causa dano nos inimigos. Você é um Soldier sem foguetes. Parabéns! Aí você pensa, bom, então vou equipar as Gunbolts para fazer menos dano em mim durante os Rocket Jumps. Bem, a Gunbolts reduz em 60% o dano que você toma dos próprios foguetes. Só tem um pequeno detalhe. A Rocket Jumper já causa exatamente 0 de dano em você. Ou seja, você equipou um item para reduzir um dano que simplesmente não existe. Seu slot secundário vira um enfeite. Você abre mão da shotgun, das banners, de qualquer utilidade para absolutamente nada. E para finalizar, a Escape Plan. Ela aumenta sua velocidade quando você está com pouca vida, mas faz você receber mini crits enquanto estiver segurando ela, e ainda reduz em 90% a cura recebida de medics. Então, recapitulando, a sua arma principal não mata ninguém, a sua secundária não faz absolutamente nada, e a sua arma corpo a corpo foi feita para fugir. Você não tem dano, não tem suporte e ainda depende de sair correndo sempre que alguém resolve olhar na sua direção. Perfeito! Agora é a vez do Pyro. Esse loadout não é tão desastroso quanto os anteriores, mas ele abre mão de uma das ferramentas mais importantes da classe. Começando pelo Phlogistonator, que já é meio polêmica por si só, ela até causa um estrago absurdo quando você consegue ativar mas em troca você perde completamente o Air Blast. Isso significa que você pode esquecer de tentar refletir foguetes, apagar companheiros pegando fogo, empurrar Overcharges ou controlar o posicionamento dos inimigos. Contra um Soldier ou um Demoman minimamente competente, a sua vida simplesmente fica bem mais difícil. Aí entra a Gaspecer. No papel ela parece interessante, na prática você fica esperando uma eternidade para ela carregar, e quando finalmente usa, ela não causa dano na hora nem te salva de uma situação complicada. Enquanto isso, a Shotgun resolve seu problema de alcance e a Flare Gun garante dano consistente de longe. Se você tira isso, o Pyro é péssimo contra qualquer inimigo a longo alcance. Para fechar, a Hot Hand. Você passa a bater mais fraco e ainda sai distribuindo tapinhas na cara dos outros, como se tivesse desistido de ganhar a partida. No fim, esse loadout até consegue fazer algumas kills, principalmente em servidores públicos. O problema é que quase qualquer outra combinação de armas oferece mais utilidade, mais consistência e muito mais opções durante uma partida. Agora vamos para o Demoman. E esse loadout consegue transformar uma das classes com maior potencial do dano no jogo em um turista. Começando pela Stick Jumper. Assim como o Rocket Jumper do Soldier, ela é excelente para treinar a movimentação. Você pode sair voando pelo mapa sem tomar dano. Só que nem o Rocket Jumper, ela também não dá dano, ou seja, metade do arsenal do Demoman simplesmente deixa de existir. E você pode pensar, então vou combinar com a Base Jumper.
Não, pequeno Joãozinho. A Base Jumper permite abrir um paraquedas e planar pelo mapa. Parece uma ideia incrível, até você perceber que está descendo em câmera lenta enquanto todos os Soldiers, Heavies, Mini-Sentries e principalmente Snipers do servidor ganham um alvo praticamente parado. Você sacrifica o seu slot primário para pular e fazer cosplay de pombo. E para completar, a Paint Train. Ela aumenta a velocidade de captura de objetivos, mas faz você tomar 10% a mais de dano de qualquer tipo de bala. Então, além de estar planando igual uma pipa, você ainda recebe mais dano justamente das classes que vão passar o tempo inteiro tentando te acertar. Você se torna uma classe de corpo a corpo, só que ao invés de ser um Demon Knight imbatível, você é só um Demon Man sem escudos, sem sticks e com um paraquedas. Chegou a vez do Heavy, a classe com o maior HP do jogo. Esse loadout sofre de um problema bem simples. Cada arma parece querer que você jogue de um jeito diferente. Começando pela Brass Beast, ela tem um dano absurdo quando está girando. Demora uma eternidade para conseguir se armar e ainda reduz sua velocidade em 60% enquanto está preparada. Ou seja, a classe mais lenta do jogo fica ainda mais lenta. Na prática, você vira uma torre. Se alguém aparecer de surpresa, boa sorte. Aí entra a Second Banana. Ele é um ótimo item por si só. Ela se recupera mais rápido do que o sanduíche, mas em compensação, ela recupera menos vida. Sempre que você para de comer, precisa guardar a Brass Beast, recuperar a vida e depois esperar ela gerar tudo de novo. Até isso acontecer, você fica completamente vulnerável. É como colocar uma pausa de vários segundos no meio da luta. Para completar, a Warrior Spirit. Ela aumenta o seu dano, você consegue recuperar a vida ao matar alguém, mas faz você receber 30% a mais de dano do que qualquer outra fonte. O problema é que você é o Heavy. Se o inimigo chegar perto o suficiente para você precisar sacar o mid, alguma coisa já deu muito errado. E em vez de ajudar a sobreviver, a Warrior Spirit faz justamente o contrário. Transforma a classe com a maior quantidade de vida no jogo em um alvo bem mais fácil de derrubar. Chegando no engenheiro, esse loadout consegue fazer uma coisa impressionante. Piorar praticamente todas as ferramentas que o engenheiro tem. Começando pela Ponson 6000, no papel ela parece interessante. Ela drena o cloak dos Spies e o Uber dos Medics. Na prática, você troca uma Shotgun Hitscan extremamente confiável por um projétil lento que vive errando o alvo. O dano é inconsistente e quando você mais precisa dela, parece que ela decide tirar férias. Aí vem o Short Circuit. Ela continua sendo ótima para apagar foguetes e granadas, mas o problema é o preço. Cada disparo secundário consome uma quantidade enorme de metal. Metal esse que você também precisa para consertar sua Sentry, abastecer a sua dispenser, melhorar construções, enfim, fazer o trabalho de um engenheiro. E o seu tiro primário, em comparação com a pistola, é de muito curto alcance. E para fechar, a Southern Hospitality. Ela faz inimigos sangrarem, o que até ajuda a revelar Spies. Só que em troca, você recebe 20% a mais de dano de fogo, o que piora muito a sua situação com Pyros. Agora é a vez do médico, a classe que consegue curar os seus aliados. Esse loadout é a definição de, entre aspas, funciona, mas quase qualquer outra opção faz o mesmo trabalho e melhor. Começando pela Syringe Gun, que é a arma default do médico. Ela não é exatamente ruim, o problema é que existe a Crusader's Crossbow. A Crossbow consegue curar aliados de longe, salvar companheiros à distância e ainda causar um dano razoável nos inimigos. Enquanto isso, a Syringe Gun atira seringas e é um pouco difícil de mirar. Ela não oferece nenhuma utilidade extra e na maioria das partidas você preferiria estar usando literalmente qualquer outra primária. Agora vamos para a Quick Fix. Ela tem as suas vantagens, cura muito rápido e carrega a Uber mais depressa. Só que a sua Uber não deixa ninguém invencível. Em vez disso, ela só aumenta ainda mais a velocidade de cura. Ou seja, você ainda está vulnerável a dano, backstabs, headshots e fogo. E além disso, ela ainda limita o overheal e comparação às Medguns tradicionais. Para fechar, a Vitasal ela permite guardar uma parte do Uber depois que você morre. Parece útil, até você lembrar que a Quick Fix já carrega o Uber extremamente rápido. Você perde 10 de vida máxima para conservar uma carga que provavelmente recuperaria em pouco tempo de qualquer jeito. Agora é a vez do Sniper. Esse loadout transforma uma das classes mais estrategicamente boas do jogo em uma falha na existência. Começando pela Classic, ela até parece legal por ser uma referência ao Team Fortress original, mas tem um problema enorme. Diferente dos outros rifles, você só consegue dar headshot quando o tiro está completamente carregado. Ou seja, esquece aqueles reflexos rápidos. Se o inimigo aparecer por um segundo, provavelmente ele vai embora antes de você conseguir acertar um crítico. Aí vem a Razorback, ela bloqueia uma facada nas costas, o que é legal,
O problema é que qualquer spy minimamente experiente simplesmente troca para o revólver e atira em você. E como você abriu mão da SMG e do Jarate, boa sorte. Para fechar, a Tribal Man's Sheath, ela faz o inimigo sangrar, mas causa 50% menos dano que a machete padrão. Na teoria, parece uma troca interessante. Na prática, quando um Scout ou Spy chega perto de você, a última coisa que você quer é uma arma que demora demais para matar. Por fim, temos o Spy, a classe mais popular do jogo, e eu sinceramente acho que esse é o loadout que mais parece ter sido montado para sabotar do que para ajudar. Começando pela Eternal Hellward. Essa faca tem uma mecânica bem diferente, você não pode mais se disfarçar normalmente. Quer um disfarce? Então consiga uma faca nas costas primeiro. Até dá para usar os kits de disfarces, mas ele consome toda a sua barra de cloak, ou seja, disfarçar manualmente custa praticamente o recurso mais importante do Spy. Aí entra a Dead Ringer, ela só pode ser ativada quando a sua barra de cloak está completamente cheia. E para piorar, ela ainda impede que você recupere cloak pegando caixas de munição, enquanto está ativa, tornando o gerenciamento da barra muito mais complicado. Agora junta as duas, a Your Eternal Hellward, que gasta toda a sua cloak para conseguir o seu disfarce, a Dead Ringer, que exige que você mantenha a barra cheia para você conseguir escapar. As duas disputam exatamente o mesmo recurso, ou você fica com a cloak ou fica disfarçado. Ter os dois ao mesmo tempo vira um verdadeiro milagre. E para completar, a Enforcer. Ela causa mais dano quando você está disfarçado, só que você acabou de equipar um loadout que torna ficar disfarçado muito mais difícil. Então você leva uma arma cuja principal vantagem depende de uma condição que o resto do loadout faz questão de impedir. É como montar um quebra-cabeça em que as peças foram feitas para encaixar umas nas outras, só que ao contrário. Mas enfim, essa foi a minha lista lendária dos piores loadouts de cada classe. Obviamente muita gente vai discordar de algumas escolhas, então comenta aí qual combinação você acha que consegue ser ainda pior. E se você conseguiu vencer usando alguns desses loadouts, meus parabéns, porque eu definitivamente não conseguiria. Adeus!